Bom, pessoal, antes de a gente começar com a matéria específica aí da eletrônica de potência, é interessante a gente rever alguns conceitos básicos, principalmente relacionados a circuitos elétricos, ok? Que vão ser extremamente necessários aí para desenvolver a teoria da eletrônica de potência, ok? Então, primeira coisa, bom, considerando a adoção desse sentido real aqui da tensão, positiva aqui, negativa aqui, e corrente nesse sentido, independente do elemento que a gente tiver aqui, se a tensão tiver nesse sentido e a corrente nesse sentido, quer dizer que, seja lá o que tem aqui dentro, vai estar absorvendo potência, ok? E absorvendo no sentido de armazenar ou eventualmente dissipar energia, ok? Mas a energia está vindo de, digamos, de fora para dentro desse elemento, ok? É, e se a gente considerar o sentido contrário da corrente aqui, ou seja, né, tensão positiva aqui, negativa aqui, a corrente saindo, sempre quando tiver essa coincidência de sentidos aqui, quer dizer que não importa o dispositivo que esteja aqui, ele vai estar fornecendo potência ou fornecendo energia. Ok? Pode ser uma fonte de tensão fornecendo energia, um capacitor sendo descarregado, ou qualquer coisa desse tipo. Ok? Potência instantânea. Então, vocês viram definido como a tensão instantânea vezes a corrente instantânea. Energia é a integral da potência instantânea, a integral definida da potência instantânea, ou seja, entre o intervalo T1 e T2, certo? A potência média, na verdade, é o que? A energia dividida pelo período, ok? Ou seja, o valor médio da energia nesse intervalo de tempo, ok? Se for uma onda periódica, é a energia média dentro de um período, ok? Ou né, a potência é igual a essa energia que foi, digamos, considerada durante um intervalo de tempo, dividido pelo mesmo intervalo de tempo, ok? É, bom, então, exemplo, né? Determina a potência instantânea e a energia, a potência média absorvida por um dispositivo considerando, por exemplo, uma tensão aqui, 220 volts eficaz, certo? E uma corrente aqui com 10 amperes de pico, uma defasagem atrasada em 60 graus. Certo? Então, só relembrando, né? Então, a tensão aqui tem fase zero, então ela vai começar aqui do zero, e a corrente vai estar atrasada, então repara que a corrente aqui, a passagem por zero da corrente ocorre depois, certo? 60 graus depois da passagem por zero da tensão, ok? Bom, utilizando a definição da potência instantânea, então potência vai ser tensão vezes corrente instantânea, 311 seno de ômega t vezes 10 seno de ômega t menos π sobre 3, certo? O que vai produzir essa equação final aqui, ok? O desenvolvimento matemático disso aqui vocês viram lá em circuitos, e eu não vou passar agora, mas mais para frente, quando a gente for estudar retificadores, eu vou desenvolver isso daqui, então não vou fazer isso agora, ok? É, bom, mas fazendo as continhas, então a gente chega a 775,5 vezes 1 menos 2 seno de ômega, 2 ômega mais π sobre 6, ok? Plotando essa equação aqui nesse gráfico, né, a gente tem isso daqui, certo? E repara que essa forma de onda resultante, ela tem momentos que tem a parte negativa, tem momentos que tem a parte positiva, certo? Se vocês repararem, o período considerado aqui foi 60 Hz, ok? Então o período estava mais ou menos aqui em 16 milissegundos, e repara que a frequência agora duplicou. A frequência da potência instantânea vai ser 2 vezes ômega t, ok? E a potência e energia, né? Potência média, então, definição de potência média, definição de valor médio aplicado sobre potência instantânea, certo? Vai ser dado por 775,5 watts, que na verdade é esse próprio valor aqui, né? Já que uma senoide aqui, independente da frequência, não produz valor médio, né? Então todo valor médio está dado por esse cara aqui,
certo? Eu não representei aqui no gráfico, mas o valor médio vai ser, digamos, a área média aqui. Se eu cancelar a área positiva com a negativa, o que sobrar e eu extrair um valor constante, né? Esse aqui vai ser o valor médio, certo? Vai estar mais ou menos por aqui, ok? E a energia total vai ser a integral definida da potência instantânea, ok? E eu vou considerar aqui o intervalo que foi plotado, 3 períodos, então de 0 até 3t, ok? Que uma outra forma de calcular vai ser a potência média que eu acabo de calcular, ou seja, né, um valor, se eu considerar o valor constante e médio durante todo esse intervalo, vezes o intervalo total, que é 3 vezes o período, que é os 50 milissegundos aqui. Que no caso aqui vai dar 38,9 joules, ok? Então, por favor, tentem fazer em casa aí o passo a passo desse desenvolvimento, ok, pessoal? É importante para não começar na disciplina com esse tipo de dúvida, ok? Isso aqui não pode mais ter dúvida. A gente tem que resolver isso de uma vez. Valor eficaz, a gente define, né, o valor eficaz através da definição da potência média, ok? Entregue para um resistor, certo? Então, em um resistor eu tenho que a tensão em cima do resistor é igual a resistência vezes a corrente, certo? Então eu posso substituir aqui, né, a corrente por V sobre R, ou ainda eu posso substituir a tensão, poderia substituir a tensão por R vezes I, ok? Instantâneos, certo? Então a potência média, então, substituindo pela lei de Ohm aqui, eu posso ficar nessa forma ou nessa forma, certo? Bom, V de T vezes V de T, então dá V de T ao quadrado, ou I de T vezes I de T dá I de T ao quadrado, certo? Em ambos, a resistência é um valor constante, tiro para fora da integral, certo? E repara que entre colchetes aqui, o que fica, né? 1 sobre período integral de 0 a período de V de t ao quadrado vezes dt, ou 1 sobre período integral de 0 a t de I de t ao quadrado vezes dt, certo? E o que está dentro desse colchetes aqui é exatamente o que a gente define como valor eficaz, ok? Que no caso aqui vai ser o valor eficaz ao quadrado, certo? Sobre R, no caso se eu estiver considerando a tensão, ou se eu estiver considerando a corrente, vai ser R vezes a corrente eficaz ao quadrado, ok? Então, repara que então definimos aqui o valor eficaz de qualquer sinal como sendo raiz quadrada, 1 sobre período, integral de 0 a período do sinal que eu quero, instantâneo ao quadrado, certo? Como a definição do valor eficaz é raiz quadrada, né? Então, por isso aparece o V eficaz ao quadrado aqui. Ok, pessoal? Então, mais um exemplo, né? Determinar o valor médio e RMS dessa forma de onda, né? É uma forma de onda retangular, certo? Ou seja, ora ela assume um valor constante, valor de pico aqui dado por Vm, V máximo, certo? Ora assume zero, certo? E é uma forma de onda periódica aqui nesse caso, ou seja, a cada período essa forma de onda vai se repetir, ok? Bom, então aplicando-se a definição do valor médio, né? Nessa forma de onda da tensão, 1 sobre período, integral zero a período, V de t vezes d de t, certo? Bom, aí eu tenho que dividir a integral, né? Já que durante esse tempo aqui, durante esse intervalo de tempo, ou seja, de 0 até dt, certo? Esse d é um valor que varia entre 0 e 1, né? Ou seja, se d for 0, quer dizer que esse intervalo de tempo é nulo. Se o d for 1, quer dizer que esse intervalo de tempo vem até aqui, é sempre positivo, igual a Vm. Se for meio, quer dizer que durante metade do período ele está aplicando Vm, durante metade do período está jogando zero. Ok? Está de forma genérica aqui. Bom, enfim, então de 0 até dt, essa forma de onda assume o valor Vm, certo? E esse intervalo aqui de dt até t, certo? Ele é nulo, ok? Obviamente essa parte aqui dá zero, certo? E resolvendo a integral, Vm sai para fora, é um valor constante, certo? Eu fico simplesmente com Vm vezes t, o t variando de 0 a dt, então fica o dt aqui, certo? Cancela esse t, então eu tenho que o valor médio vai ser dado por Vm vezes d, ok? Que é a razão cíclica, certo? Bom, a gente faz a mesma coisa, só que usando a definição de valor eficaz, que eu acabei de mostrar,
certo? A raiz quadrada, então, aqui, certo? Mas eu vou separar a integral da mesma forma. Então, entre 0 e dt, a tensão é igual a Vm, certo? E de dt até t, a tensão é zero, ok? Essa integral de novo dá zero, essa parcela aqui, certo? Então, sobra isso daqui, resolvendo essa integral, Vm ao quadrado também é constante, sai para fora da integral, certo? Então, fica vezes dt, certo? Que cancela, dá aqui o valor eficaz, então vai ser Vm vezes a raiz da razão cíclica. Então, repara que se o d for zero, quer dizer, a forma de onda vai ser sempre zero, ok? Obviamente, tanto o valor médio como eficaz vão ser nulos, certo? Se o d for unitário, quer dizer que essa forma de onda, na verdade, tem um valor constante sempre igual a Vm, então, obviamente, o valor médio vai ser igual ao valor eficaz, igual a Vm, certo? Se o d for igual a meio, certo? O valor médio é metade, certo? Está relacionado à área, né? Certo? E o valor eficaz, Vm vezes raiz de meio, certo? Ou Vm sobre raiz de 2. Ok, pessoal? Bom, energia armazenada em indutores, então a energia armazenada, ok? Instantânea, né? No caso, né? Vai ser meio de L ao quadrado, certo? Energia armazenada no capacitor, meio de CV ao quadrado, certo? E se a tensão em um capacitor ou a corrente em um indutor forem periódicas, quer dizer que a energia média absorvida é igual a zero, certo? Então, por exemplo, aqui num capacitor, certo? Então, vamos considerar esse pontilhado aqui primeiro, né? Então, eu tenho essa forma de onda que começou em 400 volts, chegou a 300, chegou a 400, e, por exemplo, vamos pegar esse ponto aqui, né? Chegou em 350, decresceu, subiu e chegou em 350 de novo, certo? Isso quer dizer que entre esses dois pontos, quanto que foi armazenado de energia a mais, certo? Então a gente faz meio de CV ao quadrado aqui, menos meio de CV ao quadrado aqui. Como a tensão é igual, quer dizer que o delta de energia entre esses dois pontos é nulo, certo? E como é uma forma periódica, né, o delta de energia entre quaisquer dois pontos aí separados por um período vai ser sempre nulo, ok? E repara aqui nessa forma de onda aqui um pouco mais complicada, né? Eu tenho esse ponto inicial, 300 volts, esse ponto final, 300 volts, independente do caminho que essa tensão percorrer aqui, ela pode atingir valores menores e maiores. Se ela começou com 300 volts e terminou com 300 volts, quer dizer que entre esses dois pontos não houve variação de energia, ok? Certo? Em termos de valores médios, ok? Já que os períodos de carga, né, se compensaram com os períodos de descarga. Ok, isso vale tanto para o capacitor quanto para o indutor. Bom, um exemplozinho aqui, então vamos considerar esse circuito aqui, certo? Esse circuito aqui tem dois transistores que vão operar como interruptor, ou seja, chave aberta ou chave fechada, certo? E isso aqui é comandado por um sinal aqui zero, quer dizer que as chaves estão abertas, sinal alto quer dizer que as chaves estão fechadas, ok? Então, o que vai acontecer, né? Quando as duas chaves estiverem fechadas, né? Olha o que acontece. Eu estou jogando o VCC aqui e estou jogando zero aqui. Então, repara que eu estou jogando VCC nesse ponto e zero nesse ponto. Esse ponto aqui é o cátodo do diodo, esse ponto aqui é o ânodo do diodo, então esse diodo fica reversamente polarizado, então ele funciona como interruptor aberto, ok? Mesma coisa aqui, né? Eu estou com VCC aqui no cátodo desse diodo aqui, certo? E como essa chave está fechada, eu estou jogando zero no ânodo desse diodo, ele também está reversamente polarizado. Então, eu tenho, né, que no meu indutor eu vou ter a tensão VCC em cima desse indutor, ok? E no momento que eu abrir a chave, certo? O que acontece, né? Eu vou ter uma corrente circulando no indutor e essa corrente ela tem que continuar circulando. O indutor não gosta de variações rápidas de corrente, assim como o capacitor não gosta de variações rápidas de tensão, ok? Para mim ter uma variação rápida de corrente no indutor, eu preciso de um valor alto de tensão, né? Vem da equação V igual a LDI/dt. Então, se eu tenho um DI/dt alto, quer dizer que a tensão é alta.
assim como no capacitor, I igual a C dVc dt. Então, se eu tenho um dVc dt alto, quer dizer que a corrente é alta, ok? Então, a corrente vai circular por aqui e para ela continuar circulando, o que acontece? Eu tenho uma tensão que vai aparecer aqui. Repara que eu estou com menos VCC sobre o indutor, então quer dizer que o sentido real dessa tensão vai ser, na verdade, positivo embaixo e negativo em cima, certo? Ou seja, né, eu vou conseguir polarizar diretamente o diodo aqui, vai circular pela fonte de tensão VCC que está conectado por fora, perdão, e vai circular por aqui, por esse outro diodo aqui também, ok? Certo? Bom, vamos equacionar então cada uma dessas etapas aqui, certo? Então, é a primeira etapa de funcionamento, as chaves estão curto-circuitadas, então a tensão sobre o indutor é igual a VCC, certo? E a equação que relaciona tensão e corrente indutor, VL de T igual a L dIL de dt, né? O que quer dizer que se eu resolver essa equação diferencial, o IL de T vai ser 1 sobre L integral de VL vezes dt, certo? Como a tensão em cima do indutor aqui é mantida constante igual a VCC por conta da ação dos interruptores, certo? A tensão é sempre constante. Eu posso, eu substituo VL de T por VCC e posso tirar o VCC da integral. Integral de dt é igual a T. Isso quer dizer que a minha corrente no indutor vai evoluir de acordo com essa equação. VCC sobre L vezes T quer dizer que essa corrente no indutor vai evoluir de forma linear, ok? Porque eu tenho uma tensão constante no indutor, quer dizer que a corrente vai variar linearmente com o tempo, ok? De acordo com a resolução aqui da equação diferencial, certo? No instante T1, que é o instante que, digamos, a chave vai abrir, ou essa etapa aqui, ou essa topologia desse circuito vai parar de ser válida, né? Eu vou ter que a corrente nesse instante T1 vai ser VCC sobre L vezes esse valor do instante T1, certo? Que eu vou chamar aqui da corrente máxima, ok? Nessa forma de onda, ok? Bom, o intervalo de duração, quanto tempo que dura essa etapa? Então, é só jogar o delta T1 aqui, certo? E isolar o delta T1, certo? Eu acho a equação da duração dessa etapa, ok? Bom, na segunda etapa de funcionamento, então, o que aconteceu, né? Repara que eu terminei essa primeira etapa com uma condição inicial, né? Ou seja, o valor IL máximo, ok? Bom, mais uma vez, né? VL de T igual a L dIL de T dt. Repara que se eu não tivesse um caminho, se eu não tiver um caminho alternativo para essa corrente, quer dizer que essa corrente que tinha um valor maior que zero iria para zero instantaneamente, né? Isso quer dizer que eu teria um dIL dt igual a menos infinito. Ele iria de um valor de corrente finito para um valor nulo num intervalo de tempo muito rápido, né? Ou seja, eu abriria a chave, ponto, já não teria mais lugar para essa corrente circular, caminho para essa corrente circular. Então eu teria um dI dt igual a menos infinito. Isso quer dizer que a tensão no indutor seria menos infinito. Esse sentido aqui é o sentido adotado, então quer dizer que o sentido real seria positivo para cá, negativo para cá. Okay? Instantaneamente essa tensão no indutor iria para menos infinito. Bom, só que antes dela chegar em menos infinito, o que acontece? Ela chega no valor VCC mais uma tensãozinha suficiente para polarizar diretamente esses dois diodos aqui. E aí a corrente, digamos, o indutor fica satisfeito por ter encontrado uma corrente utilizando-se apenas menos VCC mais as quedas de tensões nos diodos aí foram suficientes para polarizar diretamente esses caras aqui, então fica todo mundo feliz, certo? E esse novo circuito aqui é estabelecido, ok? Então, mais uma vez, né, resolução dessa equação diferencial, IL de T 1 sobre L integral de VL de T, só que o VL agora ficou igual a menos VCC, certo? Então, a corrente indutor vai ser 1 sobre L integral de menos VCC, é uma constante. Então, IL de T vai ser o que? A condição inicial, que era a condição que terminou a etapa anterior, menos a resolução dessa integral, VCC sobre L, vezes T, menos T1, porque o instante T1
o instante T0, né, foi lá da etapa anterior, ok? Então repara que a corrente vai começar nesse valor IL máximo e como eu tenho um sinal de menos aqui, certo? Quer dizer que a corrente vai decrescer linearmente com o meu tempo, ok? E, bom, isso aqui vai acontecer até que momento? Até o momento que a corrente no indutor atinge zero, certo? Quando a corrente no indutor atinge zero, o que acontece? Né? Eu não tenho mais corrente circulando, certo? Se eu não tenho mais corrente circulando, quer dizer que eu não vou ter mais, não vou mais ter tensão aqui no indutor, né? Se eu não tenho energia armazenada aqui, eu não vou ter tensão induzida aqui no indutor. Se eu não tenho mais tensão induzida aqui, quer dizer que eu não vou ter mais tensão para manter a polarização direta desses diodos, senão a corrente iria se inverter, né? Certo? A corrente ia continuar evoluindo aqui, eventualmente iria se inverter. Obviamente, diodo não conduz corrente negativa, certo? Então ele fica reversamente polarizado, ok? E substituindo aqui eu encontro o intervalo de duração dessa etapa, né? Certo? Que nesse caso aqui, né, vai ser exatamente igual à duração da primeira etapa, né? Por quê? Porque a corrente aqui cresceu com VCC e depois decresceu com menos VCC, ou seja, o mesmo módulo de tensão. Magnetizou e desmagnetizou o indutor, certo? Ou seja, essa derivada aqui foi igual a essa derivada aqui. Então, esse intervalo de tempo é obrigatoriamente igual a esse intervalo de tempo. Tudo bem? Certo. Bom, eu vou deixar um exercício aqui para vocês resolverem, certo? Depois eu vou mandar uma mensagem para vocês para falar como que eu quero que vocês enviem, certo? Mas basicamente podem resolver numa folha de papel, depois vai fotografar e eu vou falar como que vocês vão enviar isso aqui para mim, certo? Então repara que é um circuitinho que eu tenho um indutor acionado por um transistor, que vamos considerar como um interruptor ideal, certo? Ou seja, o curto-circuito ou circuito aberto. E em paralelo com o indutor eu tenho um diodo em série com resistor, certo? Então, quando esse interruptor entra em curto-circuito, eu vou ter esse circuito aqui estabelecido. Vou estar jogando zero no anodo, certo? E VCC no catodo. Esse diodo vai estar em aberto, reversamente polarizado, ok? Então acontece alguma coisa similar ao que acontecia no circuito anterior, certo? Só que quando eu abro o circuito, agora eu tenho esse novo circuito estabelecido, né? A corrente, ela quer continuar circulando, certo? Ela não gosta de variação instantânea, o indutor não gosta de variação instantânea de corrente, certo? Porque um DI/dt instantâneo, um DI/dt, o ΔT zero, certo? E um DI negativo, quer dizer que iria para menos infinita tensão, certo? Que na prática iria queimar esse interruptor aqui, ok? Mas felizmente aqui eu tenho um diodo que acaba sendo diretamente polarizado por essa tensão invertida que aparece aqui nesse indutor, certo? E a corrente passa a circular por aqui, e aí eu tenho um circuito LR com uma condição inicial de corrente, que é o que vocês têm que equacionar, essas duas etapas, ok? Similar ao que vocês fizeram no anterior.